Olá, senhores. A última questão desses para praticar, né? Da aula 3. Nessa questão em particular, eu deixei para mostrar uma formulinha. Lembra que eu falei para vocês na teoria que move é aplicado em lançamento vertical para cima, queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, e aparecem outras várias fórmulas que não tem necessidade de a gente ficar decorando? Porém, tem uma, essa que eu vou mostrar agora pra vocês. Se você quiser, não precisa, mas meu, é muito bacana, vale a pena. Ela é muito prática para poder calcular. Porém, obviamente, ela tem uma condição para ser aplicada, mas vale a pena. Vamos lá então? Então, olha só, o exercício 6 fala o seguinte: em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente. Então, olha só, duas coisas. Primeiro, o que a gente tem que calcular? Tempo total. Do momento que o jovem salta, ele leva um tempo para cair até a água, bate na água e o barulho dessa água vai subir, o som. Ele dá a velocidade, ó, note a dot, considere o ar em repouso, ignore sua resistência, ignore as dimensões das pessoas. Velocidade do som no ar, 360 metros por segundo, e dá aceleração à gravidade. Então nós vamos ter que calcular dois tempos diferentes. O tempo de queda do cidadão e depois o tempo que o som leva para subir. O som, a velocidade dele é constante, então é um mu. Então nós vamos aplicar uma velocidade média ΔS sobre ΔT. E o cara, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade. Então aí é um move, movimento uniformemente variado, certo? Vamos tentar trabalhar nesse exercício sem ficar tirando as informações, que nem nós estávamos fazendo nos exercícios anteriores. Vamos treinar, praticar, pensando no vestibular. Aquilo lá sempre fazendo um treino. E obviamente você perceber que no vestibular você ainda tem a dificuldade, então você faz para acertar a questão. Mas vamos lá, ó. Partes, olha a figura. Eu tenho um penhasco aí, então. E o espectador é a bolinha com um arco verde, de E, né, de espectador. E o jovem é o na bolinha com arco vermelho, com a letra J no meio, certo? Esse jovem, ele a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial zero, ele se joga do penhasco de uma altura de 45 metros. Então ele vai percorrer essa altura de 45 metros, ó, e tibum, cai na água, certo? Bom, perceba que ele está sujeito a uma aceleração que está ali do lado, ó, que é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo a cada segundo. E aí, para a gente poder calcular esse tempo que ele leva para cair, a gente vai poder calcular com a equação do sorvetão. Percebo que eu sei qual é a velocidade inicial, é zero. A aceleração eu sei qual é a distância, quero o tempo, e eu não tenho a velocidade com que ele chega na água, né? Então, quando não tem a velocidade final, lá da colinha, a gente usa a equação do sorvetão. Só que eu vou alterar essa equação. Acompanha com o tio. Vem cá, ó. O V0, a gente sabe que é zero. Porque ele salta, ele estava parado ali em cima, né? Então ele não tinha velocidade na vertical para nós. O ΔS, senhores, então vai ficar ΔS é A sobre 2T quadrado. O ΔS nada mais é que essa altura H que ele está caindo. Então vamos trazer a altura H aqui no lugar de ΔS. Ficou o Hzinho, certo? A aceleração é a própria aceleração da gravidade. Vamos trazer o G aqui. E olha que equação bacana que vai ficar. Eu posso pegar o 2 que está dividindo e passar multiplicando o Hzinho, fica 2H. E eu posso pegar o G que está multiplicando, passar dividindo, fica 2H dividido por G. E o quadrado do tempo passa em forma de raiz. Então a gente vai deduzir uma equação que é chamada de tempo de queda. Essa equação vocês podem aplicar direto sempre, até em prova aberta, tá? É aceito, obviamente. Tempo de queda chama. Esse tempo é raiz quadrada de 2H sobre G. Vamos repetir? Volta na equação de cima. O 2 passa multiplicando o H, o G passa dividindo, então ficou 2H sobre G. Da onde veio a raiz quadrada? Do quadrado que estava elevado ao tempo. Para isolar o tempo, esse quadrado passa em forma de raiz. Essa equação é muito bacana, gente. O cara deu altura para você, só que só vale quando ele parte do repouso, tudo bem? Mas ele deu altura para você, se o local for a Terra, a gravidade você já sabe que é 10. Ele deu altura, você multiplica a altura por 2, divide pela gravidade e tira a raiz quadrada. Vai ficar fácil achar o tempo de queda agora, tá? Normalmente, os valores são valores que a raiz dá um valor exato para nós. Por exemplo, nesse daqui. Vamos calcular? Ó. Qual é o tempo que o jovem leva para cair? Então, esse daí é o tempo do jovem, eu vou chamar de T1, tudo bem?
Pode aplicar sorvetão, hein? Fique à vontade. Eu vou praticar com vocês essa equaçãozinha que vale a pena. Então, olha só. Vamos aplicar essa equação? No lugar do H, a altura vale 45 metros. No lugar do G, é a gravidade, que é a aceleração, que vale 10. 2 vezes 45 dá 90. 90 dividido por 10 dá 9, graças a Deus. Raiz quadrada de 9. A gente descobre que o tempo que leva para o jovem cair é de 3 segundos. Meninos, agora pensa com o tio. Olha para as alternativas. 3,1, 4,3, 5,2, 6,2, 7. 3 segundos é só para o cara cair. Agora o tempo para o som subir. Lembra da velocidade do som? 360 metros por segundo. Para andar esses 45 metros, 360 metros ele andaria em 1 segundo, não é? 45 ele anda em muito menos do que 1 segundo. Então você vai somar um tempo muito menor do que 1 com 3. Vai dar 3, alguma coisinha. E só tem uma alternativa, né? Então perceba que aqui você já pode marcar a alternativa. A alternativa correta é a A, porque o som vai subir. O som sobe muito rápido. Mas eu vou calcular com vocês para a gente ver como é que a gente faria. Então agora, ó, nós descobrimos o tempo de queda, ele bate na água, sai um barulho, e agora o barulho sobe até o espectador. Ele quer saber o tempo total, desde a queda do rapaz até o som chegar lá em cima para aquele espectador. Então vamos calcular o tempo de subida do som? Então o som sobe, ó, esse daí é o som, e chega lá em cima. O tempo do som eu vou chamar de T2. Como a velocidade é constante, movimento uniforme, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como eu quero calcular o tempo, eu vou trazer o tempo multiplicando e a velocidade cair dividindo. Então eles fazem o troca-troca, olha lá. Trocou? O ΔS que o som percorre é subir a altura do penhasco, 45 metros. E a velocidade ele deu no texto, lembra? 360 metros por segundo. Fazendo essa conta, vocês vão chegar que o tempo para o som subir é de 0,125 segundos. Isso significa que o tempo total, desde o momento que o cara se solta até o som chegar para o espectador, é a soma desses dois tempos. Somando isso, a gente chega no intervalo próximo de 3,1 segundos, que dá a alternativa. Belezinha? Tempo de queda tá aí para vocês. Use e abuse dela. Única condição, tem que partir do repouso. Fechou, gente? Um grande abraço e tamo junto.